Bom, boa noite, senhor. Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos à nossa Casa do Caminho. Boa noite aos amigos que nos assistem pela internet e aos espíritos que aqui comparecem. A nossa casa tem palestra todos os dias, menos as sextas-feiras. Segundas, terças e quintas, as palestras são às 20 horas. Às quartas-feiras são às 14 horas e aos sábados a partir das 17 horas. Domingo às 10 horas também tem palestra e passes, além de ter evangelização infantil. Quem quiser passar no plantão de atendimento, por favor, chegue uma hora antes. Nossos colegas aqui atendem no plantão. O início das aulas vai ser no próximo sábado, dia 6 de fevereiro. Começam as aulas e quem já estava fazendo o curso também retorna o curso, né? O nosso departamento social distribui todo o segundo sábado de cada mês cestas básicas para famílias cadastradas. Quem quiser trazer algum alimento que puder contribuir, nós aceitamos alimentos não perecíveis, calçados e roupas, mas não estamos recebendo móveis, quadros, assim, por falta de espaço aqui. A cada 15 dias, aos sábados, após a palestra das 17 horas, nós saímos para a distribuição de lanches e sucos para os moradores de rua, que se encontram aqui na Avenida Cruzeiro do Sul, próximo da estação Carandiru, até a estação Tietê. O pessoal que fica ali na rua já estão esperando a gente. Já estão acostumados, já estão orientados a aguardar. Outra coisa muito importante que devo ressaltar para vocês, não sei se todos fazem, pelo menos eu faço em casa com a minha família, é o Evangelho no Lar, que consiste em se reunir na mesa. É coisa rápida, 15 minutos, vocês fazem isso. Consiste de uma pequena oração, depois um dos membros da família lê um trecho do Evangelho e depois um outro da família tenta traduzir, tenta explanar isso aos demais. Outras pessoas podem fazer as vibrações e depois alguém faz o encerramento, a oração final. Tudo isso leva entre 15 e no máximo 20 minutos. Não passa disso, porque a gente divide o Evangelho em trechos, em partes. Se o capítulo é muito grande, a gente lê por partes, como estamos fazendo na minha casa. Eu, minha esposa, meus filhos, a gente faz o Evangelho e ela faz a oração final, eu leio uma parte, depois dialogamos, fazemos uma breve explanação e um dos meus filhos faz as vibrações, o outro faz a oração final e terminou. Aí vamos tomar o café juntos. Pronto. É simples, mas faz muito bem. Vocês não sabem o bem que faz. Assim, bem espiritual para a gente. A paz e a alegria que traz no coração da gente. Bom, vamos agora nos concentrar, agradecer a Deus por este dia, por estarmos aqui, pela nossa vida. Vamos pedir ao Senhor Todo-Poderoso por essa graça, por estarmos aqui. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois vosso reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. O tema de hoje é muitos são chamados e poucos os escolhidos, e a parábola do festim nupcial, capítulo 18, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, itens 1 e 2. Seja bem-vindo, Wagner. Uma boa noite a todos. Como é que foram de festas? Alguns sobreviventes, alguns com uns quilinhos a mais, né? Mas isso é bem nosso, graças a Deus. Então é com muita luz, com muito amor que estamos nessa noite de quinta-feira, cumprimentando a todos, para falarmos sobre o capítulo 18, né? E o capítulo 18, ele vem seguido de vários itens, né? Ele começa do item 1
e vai até o item 16, né? E são várias informações nessa noite, porque fala da parábola de festim de núpcias, a porta estreita, porque a larga é a porta das facilidades, né? Da perdição. Os que dizem Senhor, Senhor, a quem muito foi dado, muito será pedido, instruções dos Espíritos, Erasto, Paulo, que dão a comunicação, o Espírito da verdade, e ao que lhe será ao que tem lhe dará, ao que tem se lhe dará. E reconhece-se o cristão pelas suas obras, né? Então, a núpcias, para nós, que estamos no Brasil, em especial no estado de São Paulo, são as festas que nós vamos, né? Normalmente são os casamentos, cada um num credo, cada um constituído de uma forma, segundo a cultura do casal, e é estabelecido um rito, não é? E esse rito tem o quê? Uma cerimônia religiosa, né? Um ritual da mulher estar de branco, conforme lhe convém o coração. E a parábola desta noite nos traz exatamente isso, né? A analogia que Jesus falava através de suas parábolas, no qual vamos estar falando algumas aqui hoje, fala de um festim, de uma festa. Então estava lá todos os convidados, o dono da casa chamou as pessoas para estarem lá. Então imaginemos, no dia de hoje eu mando convite para os meus parentes, mando convite para os meus colegas, amigos, as pessoas queridas. Estamos com aquela mesa farta, deu o horário do banquete e não aparece ninguém. Interessante, né? Aí não aparece ninguém, aí fica aquela comida toda lá na mesa, você chateado, arrasado, até decepcionado, porque se nós chamamos algumas pessoas para uma festa, para algo que é muito importante para nós, e essas pessoas faltaram, é um desrespeito para com o dono da casa que está nos recepcionando com esse banquete, né? Então Jesus, falando do tema, né? Jesus falou assim com seus discípulos e falou dessa festa. Então nós, ao lermos alguns trechos, vamos estar percebendo no item que os primeiros a ser chamados a esta festa, na época de Jesus, há 2000 anos atrás, foram judeus. A festa é o quê? É a anunciação da boa nova. E devemos lembrar que todos os profetas pregresso, né, antes de Jesus, os enviados, os escolhidos, profeta Jeremias, profeta Daniel, profeta Samuel, Ezequiel, todos anunciaram a vinda do Salvador, o rei dos judeus. Então devemos lembrar que naquele contexto eles estavam esperando um homem que fosse levar a guerra, que fosse levar força, que fosse levar toda a sabedoria, toda a astúcia para esmagar o Império Romano que estava ali envolvido naquela situação. E todos pensavam isso, de fato. Então, Jesus falando desse festim, dessa parábola, dessa analogia, ele fala justamente dessa festa, que é a vinda da Boa Nova através dos profetas, que foram basicamente assassinados, tiraram a sua vida. E aí vem o anúncio, quer dizer, Jesus, os profetas foram chamando as pessoas para um banquete espiritual, que é isso que nos relata a parábola. Esse banquete, esse festim de amigos que são unidos pelo ideal de caridade, amor, luz, de novas ideias, e que se realizam, se banqueteiam nessa filosofia de vida, nesse ideal cristão, nessa vontade de inovar,
de mudar os hábitos. E como nós estamos no centro espírita, podemos dizer que nós estávamos lá, porque há 2000 anos nós estamos melhorando aos poucos, alguns a passos largos, né? Outros a passos remotos, para não falar que está estacionado, estão a passos remotos, é mais chique, né? Aí estão por aí a deriva, pegando enchente, reclamando da vida, achando que ele que é o culpado, né? Não despertaram ainda para o banquete espiritual. São aqueles que recebem o convite deste banquete, desta núpcias, e não comparecem à festa. E quem que é o aniversariante? Quem que nós estamos contemplando nessa festa, nesse banquete de núpcias? Deus, na sua infinita bondade, Jesus, através de sua parábola esclarecedora, motivadora. E devemos também lembrarmos de Nicodemos. Nicodemos era um grande sábio do Sinédrio. Entre os sábios do judaísmo, Nicodemos era um dos primeiros. Talvez ele perdesse só o posto para o professor do Paulo, que me faltou o nome agora, Gamaliel, eu ia chamar Abiliel, não é Abiliel, é Gamaliel, que era um grande sábio da Torá, de todas as leis, os escritos, dos papilos judaicos, das tradições, dos ritos, não é? Então, onde vamos adentrar hoje? Nós somos, aí discorrendo, que daqui a alguns instantes nós vamos ler a parábola, tá? Aí discorrendo o tema, os judeus foram convidados a essa parábola, a esse festim. E aí o dono da casa, num ato assim até um pouco rebelde, ele fala para os seus criados estarem adentrando ao vilarejo e convidando os pobres, os estropiados, os necessitados, que eles adentrassem a casa e se banqueteassem daquele alimento que ali estava. E tinha um dentre eles que não estava vestido com as roupas nupciais, e o dono da casa manda, está aqui escrito, né? Manda amarrar seus pulsos e suas pernas e atirarem fora dali, né? Que são aqueles que não foram convidados, que vieram de intruso, que são as outras, não digo filosofias, mas outras posturas morais que não são condizentes com a caridade, com o amor, com a luz, com a esperança. Então diz o seguinte, parábola do festim de núpcias. E respondendo Jesus, lhes tornou a falar segunda vez em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que fez as suas bodas a seu filho e mandou o seu servo a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram-se ir. Enviou outros servos com este recado: dizei aos convidados, eis aqui, tenho preparado o meu banquete, os meus touros e os meus animais cevados já estão mortos, e tudo pronto, vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para sua casa, outro para sua casa de campo, outro saiu para o seu tráfico. Outros, porém, lançaram mão dos servos que lhes enviaram. Quando fala lançar mão dos servos, entenda-se servos, os profetas que Deus enviava para a anunciação da vinda do Filho do Homem, que seria, né, que aqui está falando, o reino dos céus, eu vou fazer uma festa e chamar para o meu filho, e estou convidando as pessoas. O filho é Jesus, o dono da casa é Deus. Olha que interessante essa analogia do mestre, né? E seus servos seriam os profetas que foram enviados
para a anunciação das boas novas, mas principalmente da vinda do Messias, do Cordeiro de Deus. E isso é muito predominante em Mateus. Em Lucas, falar retratando o Cordeiro de Deus. O Cordeiro é aquele que vai para o sacrifício. Assim como aquela analogia, né? Que o Cordeiro tinha até um impasse, que é bom nós falarmos aqui, né? Sobre os samaritanos. Os samaritanos era algo assim, tido como rebeldes, pessoas de má índole. A conotação de samaritanos seriam pessoas assaltantes, que fossem ladras ou que roubassem, né? Isso naquela época se dava essa conotação, né? É como se fosse time de futebol, Gaviões da Fiel e Mancha Verde, né? Aquele impasse de time, né? Só que o samaritano, ao invés de pegar um cordeiro vistoso, quando fala vistoso, gordo, sadio, e sacrificar para o Deus dos judeus, ele era mais ou menos aquele amigo nosso pagodeiro que chama o pessoal carente lá, faz um belo do churrasco, pega aquele cordeiro e faz um picadinho dele e alimenta todo o pessoal que está precisando. Os samaritanos tinham esse hábito. Eles festejavam a satisfação das pessoas de estarem ali confraternizando, eles satisfaziam as suas honrarias a Deus dessa forma. Então os judeus, eles tinham aquele ranço, aquele preconceito, né? E por isso que Jesus também retrata a parábola do bom samaritano com aquela pessoa vítima de um assalto, que estava um viajor na estrada e foi abarroado por assaltantes vios que machucaram, feriram ele. Aí passou o publicano ao largo, o sauduzeu, né, também passou ao largo. Quer dizer, as pessoas que tinham uma responsabilidade com a moral da Torá, dos judeus, não tinham compromisso com o próximo. E Jesus, relatando essa historinha, essa parábola, que é bem-vinda nesse tema também, né? Justamente o nosso amigo samaritano vai lá, recolhe aquela pessoa, leva-o numa estebaria, né, no hotel, pede para que desse banho, untasse as feridas com óleo. Caso passasse algum valor a mais que fizesse necessário, que o dono da estebaria poderia estar cuidando dele, que ele redobrava o valor pago, né? Então são essas analogias, essas parábolas que também diz respeito ao tema de hoje. Então, concluindo aqui, as bodas com efeito estão aparelhadas, mas os que estavam convidados não foram dignos de se acharem num banquete. E depois saiam às ruas, e a quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tendo saído os servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons, e ficou cheio de convidados a sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa, e ali viu um homem que não estava vestido com as vestes nupciais, e disse-lhe: amigo, como entrastes aqui, não tendo vestido nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: atirai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. O item que nós lemos agora está no capítulo 22, item de 1 a 4. Quando falamos muitos os chamados e poucos escolhidos, as pessoas acham que o plano espiritual que vai nos escolher. Mas ao ler o tema e ao ter o conhecimento da conclusão deste item, que encerra como fora da caridade não há salvação, nós vemos o quê? Que nós nos escolhemos, nós, através das nossas vontades, da nossa força de querer transpor as dificuldades
Veja, transpor as dificuldades com otimismo, tendo aquilo como desafio, como uma vontade de vencer, prosperar, progredir na vida. Nós adentramos esta casa, por exemplo, essa noite. Alguns vieram com alguns problemas, de fato, como não? Todos nós passamos por fases assim, de termos alguns problemas. Mas a nossa convicção na fé, ela tem que ser verdadeira. Quando nós falamos que nós nos escolhemos, a densidade, as intenções do meu pensamento, do seu pensamento, dos pensamentos dos frequentadores desta casa, são vistas, analisadas, sentidas por espíritos protetores, amigos, colegas, parentes. Às vezes a nossa avó, um irmão querido, um tio muito amado. E a densidade da nossa vontade de mudar é consultada através dos desafios que nós, com otimismo, vamos vencendo. Aqui está falando que foi convidados os estrupiados, os cansados, os humildes. Tem uma parábola também que veio ao encontro desta noite, dos 10 curados, que Jesus curou 10 pessoas de lepra. Está em Lucas o que nós estamos falando. São os 10 leprosos. E olha como é nosso, né? Vieram aqueles leprosos, naquela época eles andavam com sinos, faziam barulhos, estardalhaços, para que as pessoas saibam que eles estavam passando por vilas. E as pessoas jogavam comida das suas portas para alimentar os leprosos, porque aquilo era contagioso. Então eles vinham de um vilarejo, passaram por esse rito de humilhação, que você tem que gritar para as pessoas saírem, para você passar de um lado por outro, tudo remendado. Lembrando que essas doenças, a lepra, são doenças que não cicatrizam, então ficam minando água, sangue. Então tem uma questão do suor, é um cheiro muito, muito forte. Não é? Então as pessoas tinham verdadeiro pavor de chegarem perto. Então imagine Jesus, eles passaram pelaquela vila, porque eles sabiam que o Messias estava lá para pregar. E foram ao encontro do Mestre Jesus. Olha como essa parábola é nossa. Jesus foi, o leproso falou: Mestre, tu que é sábio, que é rabi, se tu quiseres, o Senhor pode nos curar. Cura-nos, Senhor. Mas ele falou com uma humildade, com uma serenidade e uma confiança tão grande que ele iria ser curado. E Jesus, com um fechar de olhos, né? Eu imagino que ele fez uma prece sentida e curou os leprosos. E naquele momento eles sentiram aquele vigor, aquela força, aquela juventude novamente. E foram cada um para um lado. E Jesus pediu para que eles fossem até o escriturário lá, né, o cartório, digamos assim, na época, para que quando uma pessoa pegava alguma doença que era como a lepra, ela já era tida como morta, não é? Não sei se vocês sabiam disso. Então ele vai até o escriturário lá, que eu esqueci o nome agora, até a pessoa lá do cartório, para dar o nome como se estivesse vivo, como ela curou da lepra, então reativasse o nome dela lá, né? E na medida que eles foram e fizeram isso, de lá cada um foi para o seu lado. Mas teve um que não. Teve um que foi ao encontro de Jesus e voltou curado. E encontrou Jesus num outro vilarejo. E Jesus, ao vê-lo, recordou daquele momento e perguntou para aquele que adentrava, que chegava junto ao Mestre: cadê os demais que foram curados? Por acaso eles continuam doentes? E Jesus fala assim com ele, e ele fala: não, Mestre, eu voltei até a sua presença para agradecê-lo por ter me curado. Então, poxa, olha que
que coisa muito virtuosa, né? A pessoa agradecer, olha o espírito de gratidão. Com certeza ele pensou na vida dele inteira de humilhação por ter pego a lepra. E aqueles outros demais saíram também. Cada um para curtir, para festejar o momento que estava curado, e aquele irmão voltou para, não digo consultar o mestre, mas agradecer por ter sido curado, né? Então essa parábola das núpcias, desse banquete espiritual, também é uma analogia com a água da vida, que é a água do batismo, que nós deixamos passar aquele simbolismo da água do batismo, né? E podemos falar, através dos estudos doutrinários, que passamos pelo batismo de fogo, que são os desafios, as provações individuais que nós passamos. Isso está muito bem também relatado, documentado em Paulo, nas cartas a Coríntios. Não me recordo se foi 1 ou 2, né? A segunda carta ou a primeira carta, que Paulo se sentia batizado de fogo no momento que ele era apedrejado. E ele lembrava, com certeza, quem leu Paulo e Estevão, quem leu há 2000 anos, sabe que era um verdadeiro cilício você confessar, de você se expor, de você relatar às pessoas publicamente que você era cristão. Você era perseguido, espinzinhado, preso em alguns momentos. Podemos contar inúmeras histórias a respeito da Lívia, do há 2000 anos, de sua provação, de sua situação, né? Ela, que foi uma vez nós fizemos um estudo aprofundado do livro há 2000 anos, né? Ela ficou quase 60 anos reencarnada, né? A nossa conta exata é 47 anos. Ela adentrou a doutrina ao cristianismo de tal maneira, com uma tal clareza, tão grande, pelas dificuldades que ela passou, que está relatado no romance. É um convite que nós fazemos essa noite para todos. Se já leu, releia. Ela não precisou reencarnar. Ela foi direto socorrida pelos braços de Jesus. Mas eu não vou falar o que ela fez, senão estraga a surpresa do livro, né? Mas o que nós podemos relatar, que ela foi realmente digna dessas benfeitorias, digamos, de ser amparada pelo plano espiritual. Vejamos o nosso irmão Chico Xavier. No dia 2 de abril de 2010, vai completar 100 anos o nosso irmão Chico. Então, se ele estivesse vivo, né, que ele nasceu no dia 2 de abril de 1910, quase junto com o centenário do Corinthians. Sem contar, se vocês não sabem, que o Chico Xavier era corintiano. Tem naquele documentário do Pinga Fogo, alguns repórteres lá perguntam para ele que o Chico, além de ter as dificuldades dele, ele era sofredor, né, em 68, né? Porque o Corinthians ainda não tinha conquistado ainda a taça em 77. Então, coitado, naquela época ele falava, sou um sofredor, né, meu time ainda não ganhou, o Corinthians. O Pelé com o Pepe, eu estou falando o que eu vi, né, no documentário. O Pelé com o Pepe lá não deixa o Corinthians fazer o gol, né, puxa vida. Aí você vê, né, a saudosa memória deste homem, né. Então tá lá no documentário, quem quiser ver, né, chama-se Pinga Fogo, você pode encomendá-lo ou mesmo assisti-lo no YouTube. Tá lá em frações de raciocínios, né, pequenas perguntas fracionadas. Você pode pular também 100 anos de Chico Xavier e da Enter vai aparecer 93 entrevistas, todas relatando os 100 anos, né? Já foi concluída, editada esse livro, As Vidas do Chico Xavier.
nós podemos dizer que esse é um banquete espiritual, não é? Porque também não deixa de ser um festim de núpcias, que é o advento da terceira revelação através do Espírito da Verdade, que veio ao encontro do nosso irmão professor Rivail, Allan Kardec, em 1845, né, que é o discípulo do Pestalozzi, que Pestalozzi é o pai da pedagogia moderna. Vem tudo puxando, que vem na época do renascentismo, das grandes descobertas da ciência para aquela época e da descoberta, por isso que fala renascentismo, renasce, né? As artes, a ciência, né? Os grandes pensadores retomam na França, né? A queda do Luís XV, né, do Luís XV, isso mesmo, que Luís XIV era o pai, aí o pai morre, e aí fica o filho, aí o filho manda matar o cara que construiu lá Versalhes, né, por inveja. Alguns falam que inveja, outros falam que admiração. Olha, eu vou te matar por admiração, viu, querido? Lá fora nós nos encontramos, tá? Aí fica nisso, né? Então, nós estamos... Faz parte disso, da renovação, renascentismo, né? E faz parte da nossa história, né? O Brasil teve o Kardec brasileiro, através do professor Adolfo, do senhor Adolfo Bezerra de Menezes, o médico, que nasceu no Riacho do Sangue, em Pernambuco. Ceará? Eu sabia, era Pernambuco, no Ceará. E veio fazer a faculdade de medicina no Brasil Império, aqui no Rio, né, que era na época ainda do Império, lá Dom Pedro, aquela transição, né? Então, olha quanta informação aí para nós, né? Então, eu gostaria de relatar algo que vem muito nas provações, que o Dr. Bezerra de Menezes tinha uma filha que chamava Angelina. E a Evangelina, Evangelina, e ela era muito atacada, né, era por espíritos obsessores, tudo, né? E por mais que nós achamos que nós temos os nossos problemas, a forma com que nós lidamos com os nossos problemas é algo diferenciado naquele que executa o Evangelho, daquele que estuda o Evangelho. Porque estudar é algo que nos é peculiar, que nos é próprio, né? Sabermos, aprendermos. Mas colocarmos em ação aquilo que nós aprendemos é muito difícil. Seria a mesma coisa de você tirar sua carta, sua habilitação de motorista, lendo, respondendo os seus questionários, mas não tem a prática no volante. O que acontece? Quando nós pegamos esse volante, esse carro e damos a partida, nós estamos propensos a fazermos, a realizarmos manobras arriscadas por falta da prática. E vem esta doutrina maravilhosa nos consolar da seguinte forma: se colocando na situação das pessoas. E se nós não temos, às vezes, que não é o dinheiro, né, como o caso da Evangelina, não era dinheiro a questão, era a questão de muita oração, prece e trabalho junto àqueles espíritos que nos perseguem, nos caluniam. E eu gostaria de saber, não dos nossos amigos internautas, mas dos que estão agora aqui sentados, quem está livre de perseguições, de calúnia e de inveja? Quem está livre, levanta a mão. E só uma atitude pautada de ações, como o festim das núpcias, né, do banquete espiritual, porque não adianta você aprender a se banquetear com as palavras do Senhor, de Jesus, de Jeová, de Javé.
Porque aqui conclui em Mateus: haverá muitos choros e ranger de dente, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Quando nós conhecemos a palavra de Jesus, nós somos os chamados. Nós recebemos esse chamado. Muda, aprenda novas coisas, faça a tua reforma íntima. Veja, isso é um chamado, é uma intuição, é um momento espiritual seu, seja lá o título, adjetivo que você queira usar, isso é seu, é um momento particular seu. Agora, se você vai escolher agir ou não, o teu livre-arbítrio que vai lhe dar essa evolução, essa expertise, como se fala no mundo dos negócios, né? Esse feedback, follow-up, ou mesmo brainstorms, eu aprendi essa palavra ontem, né? Que é a tempestade cerebral, que é a criatividade em ação, né? Porque se você faz as mesmas coisas, entra mês, sai mês, entra mês, sai mês, entra semana, sai semana. Porque nós estamos vivendo hoje uma facilidade com a porta estreita muito grande. E a única pessoa que se prejudica somos nós mesmos, se nós nos mantemos nas fantasias e nos ideais dos outros. Porque veja, se o outro me incomoda, a situação que ele vive, às vezes são situações que nós queríamos para nós, né? E nesse evangelho, nos evangelhos fala o seguinte: ai de vós que cobiçais, invejai aqueles que têm dinheiros e posses, né? E ele completa que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha, que seria uma corda grossa, né, a tradução de camelo, do que um rico adentrar no reino dos céus. Olha só que interessante. E nós vemos hoje mundos com facilidades. Hoje, eu conversando com o senhor, ele tem 94 anos, ele falou que nunca viu na história de vida dele, pessoal, uma facilidade de você cair numa fria de entrar em dívida. Hoje o agiota, que era temido na década de 40, 60, hoje os agiotas pagam impostos. E quem paga os impostos e quem paga o agiota somos nós que contraímos dívidas através das nossas ansiedades, dos nossos anseios, das nossas insatisfações. Outro dia eu conversei com um colega meu, ele fez uma prestação de 72 meses de um carro. Eu falei, nossa, como você mudou a vibração, como você está feliz. O que aconteceu? Eu falei, eu não aguentei pagar aquele carro, eu devolvi, agora eu estou tão feliz que eu já me desfiz da dívida, eu estava com o obsessor, né, nas costas e não percebia, porque aquilo tirava a minha paz, roubava a minha situação de equilíbrio. Não é nosso isso? Não é nosso isso? Tem outras pessoas que não, tem o obsessor eletrônico. Alguém conhece aí? Ele tem um nome bem vulgar, o obsessor eletrônico, ele chama celular. Rapaz, é inacreditável. Outro dia eu estava levando a minha mãe, né? Graças a Deus ainda para o hospital, né? Levar a mãe para o hospital não é legal, né? Mas enfim, é um exemplo que vem ao encontro do tema, né? Aí eu estava vendo, poxa, minha mãe estava com o médico lá falando da dor nas costas, que a minha mãe tem uma prótese amarrada na L2, né? Então, assim, é uma prótese de titânio e são 5 vértebras, né? Aí, olha que interessante, a minha mãe falando da dor dela, tocou o celular. Aí o médico levantou assim, aguarda um minuto. Aí voltou, desculpa, viu? Aí pôs aqui, né? Minha mãe, então, mas eu tô tomando um remédio tal que é a base de morfina. Aí, aí tocou um rap, sei lá, uma musiquinha.
que parecia, não sei se era batida de funk, o que era. Aí o médico olhou ali no olho do cara e falou, ele vai desligar. Porque eu estou quase rosnando para ele tem que desligar esse celular, ele está atendendo a minha mãe. Ele deu um sorriso e falou assim, desculpa, é minha filha, dá licença. Aí eu falei assim, é complicado, é lá do setor, Mas, poxa, imagina assim, a pessoa tá... Não, você imagina um monte de coisa, na verdade. Falta de respeito é o mínimo, né, da frase. Então nós temos o quê? Que pensar, analisar, somos testados. Aí eu pensei assim, puxa, minha mãe está tão assim, necessitada, né? Digamos assim, esse espírito, ou essas pessoas, porque isso você tem que transmutar para a sua vivência aí, para o teu dia a dia. Às vezes as pessoas estão tão necessitadas, e às vezes elas estão carentes, elas precisam falar. Precisam desabafar essa dor, essa angústia. E olha, você foi inferiorizado da vez de estar ali falando, né? Ao invés de você prestar atenção naquela dificuldade, por que você não pensa numa prece? Otimiza o tempo, né? Já vai pensando numa prece para acalmar aquela pessoa, para envolvê-la num manto de luz, de amor, de paz, para que ela se coloque numa situação mais favorável. E retornando àquela história, se eu discutisse com o médico, ou maltratasse ele, será que ele ia atender o paciente com a mesma presteza do que se eu tivesse discutido com ele? Isso nós levamos para o trânsito. Adianta às vezes nós xingarmos, discutirmos, esbravejarmos, virarmos verdadeiros pitbulls no volante, porque nós não sabemos as dificuldades e a distração que provocou para que a pessoa se alterasse e fizesse verdadeiras barbaridades no trânsito de São Paulo. Eu acho que deu horário, né? É isso? Então, passemos para as perguntas. Foi feito o convite nupcial. Pense assim, que todo trabalho espiritual, todo evangelho no lar é um convite ao festim de núpcias, que são os chamados que todos nós recebemos. Agora, se vamos ser escolhidos, isso depende de nós, porque a ação, a prática é nossa. E essa prática nos cabe a realizar. Uma boa noite. Ainda tem uma pergunta. Wagner, essa parábola das bodas de Jesus não seria uma visão do futuro que Jesus fez naquela época, né? Que os judeus eram muito materialistas, aliás, como todos os povos daquele tempo, né? Então ele previu a vinda de gente mais espiritualizada, né? No futuro, não é? Uhum. Não seria também por esse lado aí? É que assim, parábola. A Bíblia fala que os judeus foram o povo, os judeus, e você entende suas tribos, né? As 12 tribos de Judá, né? Seriam os levitas, as várias tribos, né? Que são as 12 tribos, né? Sim. É que nós temos, quando nós lemos o capítulo 18, nós temos duas vertentes a seguir de raciocínio. Nós podemos falar da terceira revelação, que a primeira foi com os judeus, a segunda com a vinda de Jesus, e a terceira revelação através do Consolador prometido. Então nós podemos falar que vieram reencarnações e reencarnações, porque eles saíram de uma escravidão, lembra? Lá do Egito, eles eram, através de Moisés, eles eram povos escravos.
Moisés, através daqueles 60 anos andando pelo deserto, foi desencarnando os velhinhos que tinham o hábito de ser escravos e foram ressurgindo a herança daquele povo. E foram instruídos, informados, envolvidos num novo raciocínio de vida, inclusive o capitalista, né? Para estar advindo aí dos recursos. Então essas tribos foram as tribos das leis, né? As informações foram dadas para ir ao encontro do que o senhor está falando. Somos... Houve a visão de Jesus para um futuro. Então, mas o que é... Isso, mas é o que eu estou querendo adentrar, quando o senhor falou visão do futuro, Moisés teve a intuição da visão do futuro, porque ele foi educando os novos que surgiam através dos nascimentos e foi reeducando todo um povo que foi renovado. Quando ele chegou na Terra Prometida, não eram mais aqueles que eram escravos, mas ele foi, acho que, um dos últimos da velha guarda, digamos assim, dos remanescentes, né, daquela tribo antiga que saiu. Então, o que eu quero adentrar na sua questão? Que é a renovação que nós passamos através das dificuldades. Eu refiro à revelação científica e depois o coroamento do espiritismo. Tá. Cientificamente, através dos estudos, e veio já, sim, é científico, é filosófico e é religioso. É científico porque nós estamos sempre paralelos, dando razão à ciência. É filosófico porque nós temos que ter um conduto, um ideal de vida, uma postura de vida. E a religiosidade é a ligação que nós fazemos através da nossa cultura, dos nossos estudos, sem rituais, estudando. É a tríplice aspecto, né? Que é ciência, religião. Sim. Sim. Inclusive na medicina. Sim, mas isso já começou no renascentismo com Galileu Galilei, quando falou que a Terra era redonda, que ele ativou a cabeça, os pensamentos de muitas pessoas. É ciência. É inspiração do alto. Né? Isso. Guilherme, trazendo isso para a época atual, né, a questão do poucos serão chamados, muitos serão chamados e poucos serão escolhidos, isso não tem muito a ver com a questão de nós estarmos passando por uma transição do planeta de prova e expiação para um planeta de regeneração, e as nossas crianças, né, de 10 anos para cá, tem acontecido dois fatos. As crianças estão vindo muito mais evoluídas, e esses desencarnes coletivos que estão acontecendo de 10 anos para cá, tem acontecido muitos desencarnes coletivos, isso não tem a ver com essa troca e com essa situação de chamados de escolhidos? Sim, que são as crianças índicos, né? Fazendo só uma analogia bem simples, né? O homem pisou na Lua através do Armstrong em 68, lá em julho, se eu não me engano. 79. Ah, 69, isso. Eu falei 60, 70 com 60, tá. Era 2 Pentium 100. 2 Pentium 100. Hoje nós estamos com gigahertz, né? As pronúncias giga, né? Tudo quer dizer gigante, megawatt, enfim, as crianças estão seguindo esse mesmo raciocínio. Mas por quê? Qual é o seu nome? Mário, por quê? Porque se na casa de meu pai há muitas moradas, nós estudamos a doutrina e sabemos que são moradas de entendimento, moradas de afinidade, tu se aproximarás daquilo que lhe convém, que lhe é semelhante, que lhe satisfaz. Ninguém vai para uma morada obrigado. Não é?
vai porque merece. E quem dita a norma disso, da sua evolução, é a sua consciência, a sua moral. Não é? Porque se você estiver com uma moral culpada, existem moradas para baixo. Não é? Não é tão ruim, porque você vai aprender, você queira ou não. Lembra aquela brincadeira que eu fiz, né? Aquele andar demoradamente, digamos, né? Talvez se aditive, né? Através dessas dificuldades. Mas indo ao encontro do que você falou. Nós estamos num mundo que é chamado high-tech, de informação rápida e tal. O que nós temos de informação, desde do advento da internet, que começou com a Guerra Fria e que chega ao nosso planeta no 98 para cá, não é? As crianças vão tendo muito mais informação e a cultura, a educação está sendo mudada, porque hoje nós sabemos que existem várias personalidades, vários tipos de criança. Existe a criança hiperativa, a TDAH, a TDA, crianças são hiperativas, mas que têm foco para... são sinestésicas, que precisam escanear, que precisam pôr a mão, Então, hoje a educação é toda pautada, mista, por classes, por situações. E os professores estão sendo munidos de informação para suportar essas crianças que vêm com muito mais informação. Hoje uma criança tem uma inteligência emocional e age com a manipulação das emoções dos pais muito mais forte do que nós. Muito mais forte do que nós. À medida que vem as crianças, no nosso olhar, elas sabem o que ela pode ou não fazer. Ela só questiona, né, sabendo a resposta, para que confirme aquilo que ela sente. As crianças de hoje são espíritos muito evoluídos. E começa aí o processo seletivo disso, porque o mal está nos perseguindo às 24 horas do dia, através das seduções. Mas você entenda esse mal, que são aqueles espíritos que que desencarnaram com seus maus hábitos e não estão conseguindo mais sugar as energias que lhes são necessárias para se manter encarnados, que são os nossos colegas vampirizadores, né? Isso daí é um recurso psicológico que é usado para que você entenda que o teu filho ou a pessoa que está sob a sua responsabilidade, se você for, às vezes, impositivo, você desgasta a criança e sua relação com ela. Então você tem que ser consultivo, é diferente de impor. Você é meu pai, você é meu filho, me obedece. Não, fala, filho, por que você está fazendo isso? Nós combinamos isso, isso e isso. Você tem que cumprir. Existem regras, deveres. Todos nós temos nossos deveres, direitos e a nossa liberdade de expor. Né? De uma forma educada, ponderada, observadora, você vai sabendo aparar essas arestas impostas pela personalidade daquele espírito. Porque às vezes ele, lembra? Chorou, deu uma madeira. Se não for uma madeira, troca a fralda. Se não for a fralda, você dá um banho. Aí fica vai automatizando. Só que a criança vai crescendo, vai agregando outras situações novas e nós temos que estar aí acompanhando essas mudanças, né? Não, elas fazem parte das novas oportunidades que o nosso mestre, extremamente bom, indulgente, nos renova a cada reencarnação. Nós crescemos em bagagem cultural de informação espiritual. Alguns dessas reencarnações são, às vezes, espíritos missionários.
mas não entende aquele missionário mentalizando um Chico Xavier. Não, às vezes ele vem com a responsabilidade de encarnar naquele feudo, naquele clã de família e evangelizando através de suas dificuldades, através da sua passagem, do seu testemunho, que um testemunho fala mais do que 1000 palavras. O socorro e o gesto que você faz para uma pessoa, às vezes o expositor durante um ano não atinge aquele sentimento de resgate de um espírito. E ao mesmo tempo, olha que paradigma, muitos irmãos estão doutrinando espíritos nesse exato momento. Mas será que ele está se doutrinando? Que é fácil doutrinar o outro. Não é cômodo. É até algo assim, nós sabemos ver o defeito do outro, às vezes, com muita astúcia. Mas será que nós podemos trocar essa palavra astúcia, ou habilidade, ou falarmos que nós temos aquele defeito e sabemos enxergá-lo no próximo? São perguntas, né? São momentos, são situações, né? Só lembrando que As Vidas de Chico Xavier já foi feito o filme. Se você digitar no Google da Enter, já tem um site na Globo Filmes que está contando como é que foi o roteiro. E eu dei uma lida, dei uma passada por lá, foi muito proveitoso, enriquecedor. Enriquece a nossa alma e nos encoraja a mudarmos as atitudes nossas, não as dos outros. Boa noite a todos. E agora chegou o momento de passarmos para as nossas vibrações, o momento de fazer a nossa doação de amor, de carinho junto ao próximo. Então vamos pedir a Deus que abençoe o nosso planeta e seus governantes, as pessoas que têm o poder de comandar todo o nosso mundo. Que eles tomem decisões com o coração. Usem a razão, mas usem o coração e a sensibilidade, porque todos os irmãos são filhos de Deus, não importa a cor nem a raça. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Então que abençoe os nossos irmãos que estamos governando os nossos países, o planeta, para que as decisões sejam tomadas com lucidez e com o coração. Vamos dar um giro pelos hospitais, pelas pessoas que estão sofrendo nos leitos, enfermidades, que estão passando por necessidades, que precisam prestar a sua paciência, a sua perseverança. Vamos também para os asilos e os orfanatos, para aqueles que estão, as crianças, são pais, os orfanatos, os idosos nos asilos, que ficam depositados lá, à mercê dos funcionários. E Deus tem cuidado deles, tanto das crianças quanto dos idosos. Aqueles que cometeram crimes junto à lei, que estão nos penitenciários, masculinos e femininos. E Deus nos dá uma fagulha de amor, de compreensão, de regeneração a essas pessoas, para que elas vejam que cometeram atos contra o ser humano e se arrependam disso. Vamos pedir para todos aqueles que se encontram nas ruas, sem ter um lar, crianças, homens, mulheres, idosos, senhoras que precisam de olhar roupas, calçados, comida, que o coração das pessoas pense por essas pessoas também que são nossos irmãos, são filhos de Deus e nossos irmãos que precisam de ajuda também. Por aqueles espíritos que ficam desencarnados, ficam no umbral nas redondezas, nos obsedando com seus pensamentos, com suas vontades e coisas, atrapalhando o nosso dia a dia, nosso viver. Que eles tomem consciência de que já não pertencem mais a este mundo e que devem seguir o seu caminho, procurando o progresso, procurando melhorar.
entes queridos, que tenham saúde, paz, harmonia, primeiramente por nós mesmos. Deus tenha piedade de nós e nos dê força e coragem para continuar trabalhando, vivendo e ajudando o nosso próximo. Que assim seja, graças a Deus. Agora vamos passar para outra parte. Vocês aguardam aqui, tomem a água, nós vamos passar para os passes. Que assim seja, graças a Deus.